sobre a questão da chuva serôdia, chuva temporã, a chuva serôdia. O primeiro Pentecostes e o segundo que ocorrerá agora nos nossos dias, e falamos um pouco sobre o alto clamor. E falamos que, acho que é interessante relembrar isso, que embora tenha acontecido na linha histórica da igreja um primeiro derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em profusão lá na era apostólica, e vai acontecer agora nessa linha em nossos dias, é importante para mim e para você como indivíduos recebermos também a primeira chuva, que é a chuva temporã, porque ela é quem ajuda a germinar o quê? A semente. E o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida e na minha vida, amém? E aí apresentamos o penúltimo tema, que falamos sobre o Espírito Santo e o remanescente. E aí fizemos um link, né, com essa proposta, porque o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para trabalhar, porque ele quer nos auxiliar, quer nos ajudar a alcançarmos o quê? A Canaã celestial. Ele quer que a gente se salve. Mas será que eu quero, pastor? Será que você quer? Será que nós queremos? Então, nessa proposta de salvação, de que o Espírito Santo quer trabalhar conosco, existe algo que eu preciso fazer. Aí onde entra a proposta, a ideia do remanescente. E aí nós falamos ali de alguns conceitos do remanescente. Aquele que sobrevive a uma crise, aquele que se mantém fiel à aliança, e aquele dos últimos dias que é chamado remanescente escatológico. Deus espera de mim e de você algo. Então o tema dessa noite vai falar exatamente sobre o remanescente fiel. Por isso, no último tema nós falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo e o remanescente. Então hoje não é sobre o Espírito Santo, mas é sobre você. É sobre essa igreja. É sobre o legado que foi deixado para essa igreja, o quê? Cumprir. Não só através dos patriarcas, dos pais da fé, não só através dos apóstolos, do próprio Jesus, dos reformadores, né? Mas especialmente porque Deus espera que eu e você cumpramos a última tarefa nessa seara que foi confiada a mim e a você, amém? Hoje nós iremos então abordar alguns aspectos. Não é um estudo aprofundado, até porque eu recomendo você a ler o livro A Igreja Remanescente de Ellen White. É um livro muito bom, onde ela fala um pouco sobre essa nossa ideia de que a igreja remanescente em nossos dias, agora nos últimos dias, que é justamente o remanescente escatológico, ele vive lutando. Então alguns querem logo que seja a igreja triunfante, mas não é a igreja triunfante. Nós estamos na igreja o quê? Militante. E nesse livro ela aborda também que a igreja de Deus, a igreja remanescente não é Babilônia. Alguns falam que a igreja é Babilônia. E tem um texto aqui de Ellen White que eu quero ler para você nessa noite, que assim, deixa bem claro como é que Deus enxerga a igreja dele. Como é que Deus enxerga você, como é que Deus me enxerga, como é que Deus nos enxerga. E aí tem um outro livro também do pastor Ángel Manuel Rodrigues, né, um teólogo adventista. O livro dele é a Teologia do Remanescente. É um estudo ali aprofundado sobre esse movimento apocalíptico, né, nos últimos dias. Qual vai ser o desfecho de tudo isso que acontece para esta igreja? E como ela precisa cumprir cabalmente o que lhe foi confiado nos últimos dias. Ok? Vamos então agora. Você achou o texto bíblico? Coloque sua mão sobre a Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, bondoso Senhor, nesta hora que estamos em Tua casa de oração, Te adorando em espírito e em verdade, queremos mais uma vez Te suplicar em nome de Cristo Jesus, que o Teu santo e bom Espírito esteja se movendo em nosso meio nesta hora, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos, Senhor, sair daqui com a única certeza de que entendemos o Teu recado, o recado do céu. Use o instrumento que estará ministrando a Tua palavra nesta hora. Te pedimos, não é por méritos humanos, mas exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. O texto me diz assim, versículo 20: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel.
Versículo 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Perceba que ele usa aqui essa palavra restante, que é justamente uma referência aí à questão de ser um remanescente. Verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante, olha a palavra aparecendo de novo aí, em 3 versos, ela aparece bastante, se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Nessa noite eu preciso deixar claro para você que o remanescente de Deus, esse povo escolhido, que também o remanescente é assim definido, ele precisa entender que ele precisa permanecer firme quando todos o quê? Debandam, quando todos correm, quando todos se afastam. E como eu disse, a mensagem é sobre você, é sobre mim, sobre nós como igreja. Deus separou um povo, Deus sempre teve um povo. E esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de sacar aqui da proposta dessa noite. Deus, ele sempre teve um povo. Deus escolheu sempre um povo para preservar as suas verdades. Desde o Éden, Deus trabalha com um princípio redentor. Nem todos abandonam a fidelidade. Se você olhar a história do povo de Deus, desde quando foi escolhido o povo de Deus, sempre tem aquele que o que permanece fiel, que não abandona. E aí nós lemos nesse texto aqui exatamente isso. O restante vai ficar, o restante vai se salvar, o restante se converterá. Um povo pequeno em número, mas grande em compromisso.